Olá, meus amigos, nós estamos reiniciando o estudo do livro Ceifa de Luz pelo Emmanuel e através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Eu e meu irmão e amigo Navarro vamos estar aqui comentando sobre os posicionamentos do nosso querido Emmanuel numa mensagem que ele intitulou como Confiando, partindo de uma mensagem evangélica de Marcos, onde 11:22, onde ele coloca as palavras do Cristo: tende fé em Deus. Então, a partir daí, Emmanuel vai dizer para nós que tem muitas situações em que a gente passa a ter uma certeza de algumas experiências, em cima delas nós vamos estar agregando o nosso trabalho e as coisas vão acontecendo. E aí o nosso irmão Navarro vai começar falando sobre essas experiências, que a gente acredita nelas e através dessa crença, ou melhor, dessa fé, porque no livro Consolador, pergunta 354, Emmanuel vai dizer que fé, como definição, é a pessoa dizer eu sei e não eu creio. A crença às vezes até é muito volúvel, a pessoa crê até que o outro diga que não. Agora, a fé é uma certeza, a pessoa vai dizer eu sei que é assim. Então, quando a gente passa a confiar num trabalho de alguém e eu sei que o trabalho é sério, a pessoa vai desenvolver algumas outras atividades e que vão contribuir para que aquele estudo inicial, aquela descoberta inicial, possa trazer frutos para a humanidade, para si também. E o nosso irmão Navarro vai comentar um pouco sobre este assunto. Olá, queridos amigos, é sempre um prazer estarmos aqui com o nosso Dr. Aguinaldo para estudarmos assuntos tão necessários para as nossas existências. Quando a gente lê essa lição de Emmanuel e começa a meditar, chama-nos a atenção o quanto, às vezes, nós não acreditamos naquilo que é evidente, né? Ou como dizia o Senhor Jesus, né? Preciso ter olhos de ver, porque tem momentos em nossas vidas que a gente vê, mas não enxerga, escuta, mas não ouve. Ou seja, nós não amadurecemos o nosso espírito para determinados assuntos, né? Emmanuel vai introduzir essa questão justamente na confiança que a gente vai tendo naquilo que é comprovado, né? No desenvolvimento da ciência, nos seus mais variados pontos de trabalho, nas áreas de trabalho, nós vamos tirando proveito daquilo que se sabe. Então ele vai falar que nós voamos hoje como os pássaros voam porque aprendemos a lidar com as leis da natureza desenvolvendo os aviões. E assim outros exemplos ele vai dando, que vai produzindo, que vai mostrando para nós aquilo que é produzido pelos seres humanos. Mas uma coisa que Emmanuel vai chamar a atenção é que naquilo que a gente já confia, a gente tem uma obrigação natural de pôr em prática, né? Então, confiar, mas já pensando numa atitude. Dessa forma, o Evangelho do Senhor Jesus. Ora, o Senhor Jesus mostrou para nós quem Ele é. Quando Ele diz, por exemplo, né, ensinando-nos a provar quem Ele aquilo que eu faço testifica quem eu sou. Então, aquilo que Ele faz na prática, aquilo que Ele promoveu na prática, aquelas atitudes que o Senhor Jesus teve aqui, mostrando os fenômenos produzidos pelo seu espírito ímpar diante da natureza humana e diante da própria condição da natureza, mostra quem Ele é. Ora, os seus ensinos também nos remetem a isso, pois que se o Senhor Jesus é capaz de movimentar todas as forças da natureza, e Allan Kardec vai dizer isso, né, quando ele estuda, traz o estudo para nós na escala espírita, que o espírito puro, ele tem total, completa ascendência sobre as coisas da matéria, sobre a matéria, e não se deixa levar em nada por ela. Então, quando o Senhor Jesus produz todos aqueles efeitos materiais, ele está mostrando quem Ele é. E repetimos,
O que eu faço testifica quem eu sou. Então, se ele é capaz de fazer tudo isso, tudo aquilo que ele ensina é necessário para nós outros e é por isso que ele veio, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, o Emmanuel vai chamar a atenção de nós outros por aquilo que nós vemos no Senhor Jesus, por aquilo que nós ouvimos no Senhor Jesus, por aquilo que nós meditamos sobre o Evangelho, mas tudo isso não terá valia se nós não colocarmos em prática. Então, assim como a ciência tem trazido para nós, pelo esforço de muita gente que nos antecederam, e nós estamos tirando proveito agora, o Senhor Jesus e muitos outros espíritos têm vindo à Terra para fazer a gente conhecer a lei natural, conhecer a lei de Deus, e eles estão esperando que nós façamos o mínimo, que é produzir em cima daquilo que nós aprendemos. Então, confiando significa operando, trabalhando. Não basta o conhecimento, porque, como o próprio Mestre Jesus disse, muito se pedirá de quem muito recebeu. E cada conhecimento que chega para nós, comprovadamente, passa a ser um talento pessoal e, portanto, teremos que prestar conta nisso. Então, todo conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse o Senhor Jesus. Mas necessário do que conhecer é conhecer e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, em especial com o Senhor Jesus, porque ele veio falar das coisas do Espírito. Ele veio falar do homem social enquanto espírito. Então, nós precisamos, de uma forma ou de outra, minimamente para o maximamente, nós precisamos colocar em prática, nos esforçar para colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus ensinou, pois que é o melhor para os nossos espíritos aqui na Terra. Emmanuel vai colocar nessa lição que, às vezes, você analisa uma pesquisa na área da imunologia, uma pesquisa que foi feita durante longo tempo, e você vai trabalhar com essa imunologia e vai estabelecer uma vacina. E essa vacina vai erradicar uma doença do mundo. A poliomielite, por exemplo, foi um sucesso. O Sabin conseguiu pesquisar, descobriu uma vacina e hoje a poliomielite está praticamente erradicada da Terra, que era uma doença terrível, deixava a pessoa paralítica, com sequelas gravíssimas, envolvendo a criança, principalmente ali que deve ser feita a vacina para evitar males para a vida inteira. Se a gente pega, por exemplo, analisando as forças eletromagnéticas, a gente pode criar a televisão e criar tantos outros recursos, e hoje nós falamos com o outro lado da Terra em tempo imediato, vendo inclusive a pessoa. Imagina que avanço tecnológico e acreditando nessas forças, né? Hoje a gente coloca um satélite aí que dá medidas extremamente pequenas de tudo que acontece aqui na Terra, para que a gente evite catástrofes lá na frente, percebendo que aquilo pode ser extremamente danoso. Então vamos evitar que isso aconteça, vamos agir com profilaxia para que não aconteça. Então esses avanços são muito importantes. O Navarro falou do avião. Meu Deus, como o avião encurtou a distância. E a gente, praticamente através da televisão, a gente sabe da vida do outro lado do mundo em tempo imediato. Então, tudo está interligado. E nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, interligados. De tal forma que nós só vamos construir a nossa felicidade verdadeira o dia que todo mundo for feliz. Senão não tem felicidade, vendo o outro que está sofrendo, o outro que está em dificuldade. E a proposta de Jesus foi exatamente essa, trazer para nós subsídios para que a gente entenda como nós devemos agir, como nós devemos viver, para evitar problemas na nossa vida. Se a gente quer resolver a nossa problemática, nós temos que conhecer a proposta de Jesus. Ele é o caminho, foi claro, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que estudar a proposta dele. E se a gente for analisar até com uma certa tristeza, talvez seja um dos livros menos lidos no mundo,
A gente chega na livraria e encontra lá livros que falem sobre o fulano de tal, sobre aquele evento, e o romance sobre uma história inventada. Mas ninguém entra na livraria para pegar o Evangelho de Jesus. E aí é que mora o perigo, porque a gente vai viver uma vida, às vezes, desregrada, desmedida, sem parâmetros, e às vezes nós ficamos confusos, porque de nós mesmos, às vezes, não temos muito o que ofertar. Nós temos que buscar essas forças através do conhecimento, e o conhecimento é exarado pelas grandes almas. No caso aqui na Terra, maior foi o Cristo. Então, estudar o Evangelho de Jesus é um dever para toda criatura que está em cima da terra. De repente, pensa, mas o islâmico, ele não vai estudar o Evangelho do Cristo. Tudo bem. Até que ele reencarne em outro país e conheça o cristianismo, ele não tem, vamos dizer assim, esse dever. Mas, na evolução espiritual dele, não vai ter outro caminho. Todas as ovelhas virão para o meu redil. Jesus deixou isso muito claro. Então nós temos que conhecer o Evangelho, viver essa proposta. E cá entre nós, é muito mais fácil viver a proposta dele do que viver outra proposta. Porque a proposta dele é de amor. E o amor liberta. O ódio, a raiva, o rancor, acrisola. Então, se nós quisermos viver plenamente, felizes, com a consciência tranquila, nós precisamos estudar a proposta de Jesus. Ele vai dar para nós os deveres a serem seguidos para que a gente possa ter essa paz interior. Isso essa movimentação, essa execução é através da fé. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então, daqui para frente, não vou me apegar a nenhum outro ser que se propõe a ser um guru, ser um mito. Não, Jesus. Agora, para que a gente conheça Jesus, nós temos que estudar os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, que eles trazem para nós claramente como nós devemos nos conduzir, analisando toda a nossa problemática, dando a solução. Então vamos estudar a proposta de Jesus, para nós nos libertarmos das mazelas da nossa alma. E é interessante, meus amigos, que o próprio Senhor Jesus traz todos os anúncios a respeito da sua presença aqui na Terra, né? Eu tenho vos ensinado essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento. Olha que verdade, o mundo é cheio de sofrimento para nós. Nós estamos num mundo de expiação e provas. E ele veio nos ensinar a ter paz diante das provas e, evidentemente, diante das expiações a qual nós estamos vinculados ainda pelos nossos erros do passado que teimamos em continuar fazendo agora. Então, o Senhor Jesus, como disse o Dr. Aguinaldo, deixou algumas recomendações que é para o nosso comportamento. E Emmanuel está chamando a atenção disso, né? Na lição ele diz, não basta ouvir Jesus, estudar Jesus, confiar em Jesus, ter fé em Jesus, é preciso colocar em prática. E o que disse o Senhor Jesus há 2000 anos atrás, e nós, eu inclusive, ainda não colocamos em prática na sua plenitude. Perdoar 70 vezes 7 vezes, oferecer a face esquerda a quem bate na direita, caminhar 2000 passos com quem pede para caminhar 1000, não mostrar para a mão esquerda o que a direita faz, orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, não repelir aquele que pede emprestado. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos orienta são no sentido de implantarmos em nós como comportamento. Isso é amor. Ele nos ensinando, ele está provando o amor dele por nós. E quando nós estivermos fazendo isso, nós estaremos provando que estamos nos envolvendo no campo do amor. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai dar uma definição muito interessante sobre o amor. Não existe prova de amor maior do que dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Quer dizer, o amor é um processo de doação da gente para os outros. Ora, se eu não estou doando nada, eu não estou amando. E se eu estou ferindo, magoando, prejudicando, mais contrário ainda à lei de amor. Então, confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus, é nos envolvermos na lei de Deus. E o Senhor Jesus nos alerta
quando ele conversa por 2 vezes no Evangelho sobre a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, confiar é fácil, executar nós precisamos começar. Por quê? Porque é mais fácil a gente sustentar um entendimento do que produzir atitudes, porque as atitudes vão no sentido contrário dos nossos interesses materiais, da nossa busca por bem-estar material, por satisfação fisiológica, por satisfação egóica e assim sucessivamente. Nós precisamos prestar muita atenção, porque a cada um será sempre dado segundo as suas obras. E se não houver obras, haverá prejuízos para nós e para aqueles que dependiam da gente, né? E é muito interessante a gente analisar sobre esse aspecto, porque quando nós saímos do plano espiritual com uma programação reencarnatória definida, segundo as nossas necessidades e interesses, nós saímos de lá dizendo que nós vamos fazer muito pela sociedade que nós experimentaremos. E claro, começa dentro de casa, ou seja, dentro da família. Então, mais do que acreditar nisso ou naquilo, é preciso colocar em prática. Mais do que acreditar no Senhor Jesus, é exercitar. E essa é uma questão que tem que ser levantada todos os dias pelos nossos espíritos, né? E repetindo aqui no Mea Culpa, também preciso fazer isso e também tenho tentado fazer isso. Porque sem compreender o Evangelho de Jesus, não haverá felicidade na Terra por falta de prática, de exercício prático. Nós precisamos pensar nisso. Não foi sem causa que Tiago disse assim: se tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. A fé sem obras é morta. Então, o que sobrou para nós? Para exemplificar bem isso, nós temos um espírito que para mim foi o maior seguidor do Cristo, de uma forma assim muito essencial, que foi o Francisco de Assis. Ele, à época do Cristo, já esteve com Jesus na condição de João Evangelista. E ele volta 1000 anos depois, lógico que ele deve ter tido outras reencarnações que passaram desapercebidas, mas Jesus pediu para ele reconstruir a sua igreja, que estava danificada. Mas não era igreja material, era exatamente o cristianismo que foi distorcido pela ignorância humana. E aí, Francisco de Assis, jovem ainda, porque a gente às vezes no mundo, a gente acaba se envolvendo com as particularidades do mundo, que é uma coisa que de imediato me causou uma certa espécie. Francisco de Assis, que era o João Evangelista, um espírito diferenciado, chegar aqui, se envolver com a mocidade, com as festanças, né? Com o glamour, inclusive chegou às expensas de querer ir para a guerra, para defender lá a sua cidade, Assis contra Perugia, que era outra cidade, que era a capital da Úmbria à época. Ele queria defender, então, e queria ser reconhecido como cavaleiro e não cavalheiro. Mas acabou sendo um cavalheiro fantástico, porque passou a amar a natureza, passou a amar tudo. Então, de repente, envolvido pelo mundo, ele acabou se deixando levar por umas atitudes infelizes. Lá por seus 25 anos, ele acordou, mediante um chamamento, que lógico que tinha mérito, para seguir o mestre e não o servo. Foi aí que ele abriu mão de tudo para trabalhar pelo amor incondicional por todas as criaturas que passavam à sua frente. Beijou leproso, desvestiu-se para dar vestimenta para o outro, trabalhava para minimizar a dor de quem quer que seja. E ele foi realmente um senhor representante de Jesus na Terra. Lógico, não tenhamos essa pretensão de ser um Francisco de Assis, por hora. Vamos, pelo menos, ter um pouco mais de humildade. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Podemos fazer a diferença, fazendo o mínimo, pelo menos. Olhar para o outro como irmão. Esse outro é o animal, é o vegetal, é o ser humano, é aquela criatura que bate a nossa porta, é aquela pessoa que pede alguma coisa, é aquela pessoa que nós nem precisa nos procurar, mas nós sabemos que ela está em sofrimento. Vamos procurar minimizar a sua dor, porque eu entendo que
andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Ou seja, entender que o que vai fazer a diferença é a renúncia de nós mesmos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Ou seja, abrir mão um pouco daquelas coisas que a gente valoriza muito. É o final de semana no clube, é a noite que a gente quer sair com os amigos e ir para um happy hour, é aquela criatura que quer estar sempre viajando, é aquela pessoa que quando alguém vem contar alguma coisa, não me fala disso que eu não quero me incomodar. Quer dizer, então, a proposta de Emmanuel é atitude, é ter realmente essa atitude de estar vivendo a proposta de Jesus. Vai acontecer na vida de todo mundo, é uma questão de tempo, mas nós podemos minimizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas desditas e buscar mais rapidamente a nossa felicidade vivendo essa proposta crística, que ela é universal, é para todo mundo. É uma questão apenas de tempo para que a gente possa entender e vivenciar como condição sine qua non. Sem ela, nós não vamos chegar ao seio de Deus. E já que nós acreditamos em muito do que a ciência fala de imediato, a ciência médica, por exemplo, e vou tomar aqui a coragem para falar de medicina na frente do Dr. Aguinaldo, né? A ciência médica já sabe que as pessoas que são fraternas, as pessoas que trabalham no bem, as pessoas que oram, as pessoas que são voluntárias, sem vínculo religioso que seja, vivem mais, têm mais saúde, precisam de menos médico, menos remédio e menos tempo de internação. Ora, se a ciência já está comprovando isso, por que nós estamos nos demorando para nos envolvermos nas fileiras do amor na Terra, produzindo efeito positivo na vida das pessoas? O Livro dos Espíritos vai nos dizer que uma das missões do Espírito encarnado é modificar suas instituições. Pois é, nós temos a obrigação natural de trabalhar por uma sociedade melhor. Então não é uma questão só de religião, é uma questão também de convívio social, porque somos seres sociais. Então nós temos uma família consanguínea, mas nós fazemos parte de uma família universal. Em linhas espíritas, em raciocínio espírita, a família corporal e a família espiritual. Mas a corporal serve para justamente a gente alterar o tamanho da nossa família espiritual. Mas para que isso aconteça é preciso atitude, é preciso boa vontade, é preciso perseverar na corrigenda dos nossos defeitos para nós transformarmos a vida dos outros numa vida melhor. Allan Kardec vai perguntar para os espíritos sobre a nossa busca pelo bem-estar, que é uma constância, né? É constante, uma constância em nossas vidas a gente querer se sentir bem. E eles vão nos alertar que é perfeitamente natural buscar o seu próprio bem-estar, mas que a gente precisa tomar muito cuidado para nós não causarmos mal-estar para nos sentirmos bem. O que isso quer dizer? Se eu quero bem-estar, eu preciso produzir bem-estar alheio. Essa é a lei da natureza, porque a cada um será dado segundo as suas obras, repetindo pela enésima vez. Então nós precisamos aqui na Terra, urgentemente, porque estamos na última hora, na iminência do mundo de regeneração, nós precisamos aprender a amar como o Senhor Jesus recomendou. E para isso a gente precisa olhar o que é que nós temos feito para as pessoas e não só para nós mesmos, né? Olharmos para nós mesmos quando nós observarmos que nós estamos faltando com o trabalho em relação ao espírito. Isso a gente precisa fazer o tempo todo, mas focar mais na vida social para melhorar a vida, que é o que nós temos buscado aí o tempo todo e não é de hoje. Nesse mesmo livro, Ceifa de Luz, nós já comentamos aqui certa vez, intitulado Caso Grave, onde Emmanuel vai dizer que a pessoa que tem a oportunidade de estar fazendo alguma coisa em sentido amplo, desde ensinar, desde de atender uma criatura em penúria, de ouvir, de aconselhar e assim por diante, a pessoa que tem a oportunidade e não faz, Emmanuel coloca como um caso grave. E eu, antes da nossa estada aqui, eu estive na nossa casa e encontrei ali um grupo de mulheres bordando. E eu fiquei tão feliz porque todas elas me disseram: Aguinaldo, isso aqui é uma terapia fantástica. Depois que eu cheguei aqui, minha vida mudou.
E realmente, quando a gente faz um trabalho voluntário, e via de regra esse trabalho voluntário é para ajudar, ninguém vai fazer trabalho voluntário para se ajudar. A gente vai para ajudar os outros, mas o mais ajudado acaba sendo a própria pessoa. Então eu fico pensando, muitas pessoas que ficam em casa depressivas, ficam lá estressadas, ficam lá maldizendo a vida, ficam com doença, com neurofibromialgia, que é uma doença que, via de regra, acontece com pessoas tristes. Dificilmente uma pessoa bem resolvida tem neurofibromialgia. Então, fica como sugestão, vamos trabalhar para Jesus, o patrão é bom. Vamos fazer um trabalho voluntário, vamos minimizar a dor do outro. E Emmanuel, para encerrar a nossa fala, ele disse assim, quando uma pessoa está sistematicamente trabalhando no bem, e a divina providência analisa seu karma, ou seja, uma consequência que viria em função de algo errado que tenha feito antes, analisando o karma dessa pessoa e percebendo que ela está sistematicamente trabalhando no bem, manda a divina providência que o karma fique adiado, 100 com S, 100 dias para se cumprir. Ou seja, como eu não sei qual vai ser meu karma lá na frente, eu quero procurar fazer o máximo que eu puder, porque ficar em cima de uma cama doente, esperando a morte chegar aí de uma forma inamovível, eu não quero. Pelo contrário, eu quero desencarnar trabalhando, fazendo alguma coisa e com saúde. E fazer esse trabalho voluntário é trabalhar pela saúde física, mental e espiritual. Então, seguir Jesus é uma atitude de extrema sabedoria. Então, pensemos nisso, lembrando a mensagem inicial de Emmanuel, confiando em Jesus e em Deus, nós vamos resolver mais rápido o nosso problema. Grande abraço a todos, o convite para estarem aqui conosco semana que vem, nesse novo estudo do livro Ceifa de Luz, à luz do Evangelho.